Você pode falar assim: Senhor, que bom que eu estou aqui. Não haveria lugar melhor para mim estar nessa noite do que na casa do Senhor. Amém? Minha oração durante esses dias, e tem sido agora no meu pensamento, é que você tenha uma santa expectativa de Deus impactar a sua vida nessa noite, que essa visita sua, talvez era uma visita para alguns, na casa do Senhor, não seja uma visita, mas seja um encontro poderoso com o Senhor Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 10. Marcos 10. Nós também vamos ter na transparência, mas eu gostaria que você abrisse, até porque, eu falei transparência, né, gente? Tradução multimídia. Nossa, eu sou da época, já passei muita transparência na minha vida, era muito bom. Achou Marcos 10, amém? Bota um dedo aí, procura Lucas 8, segura Marcos 10 aí, acha Lucas 8, anda um pouquinho para frente só aí, Lucas 8, amém? Ouvi pouco amém, hein? Vamos... ok? Coloca o segundo dedo, Lucas 19, eita glória, dá oportunidade para pregar, a gente prega logo a Bíblia inteira, 3 pregações, não, brincadeira, fica tranquilo aí, irmão. Vamos lá, começando então Marcos 10, a partir do versículo 46. Se você não está com a sua Bíblia, eu quero te encorajar a adquirir uma Bíblia. Nós temos Bíblia hoje do modelo que você achar mais legal, de rosinha a pretinho básico, tem tudo, modelo que você achar, mas o importante é carregar uma Bíblia realmente. A partir do versículo 46, se você não tem, está na tela, diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Lucas 8, a partir do versículo 43, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam, te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado, e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E o último, Lucas 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, 1. Fica frio aí, meu irmão. Você nunca leu tanta Bíblia assim na sua vida, não tem assim um estrimelique aí não. É palavra de Deus, é bênção. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico,
procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Eu sempre gosto de orar antes de começar uma mensagem após ler. E hoje eu quero fazer uma oração lida, porque é a oração, hoje a tecnologia nos permite isso. Quando eu avisei, hoje mais cedo, a minha mãe lá em Minas, que hoje eu estaria trazendo a palavra, ela fez uma oração para mim. E ela diz assim: Deus te abençoe, meu filho. Ser forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu recebo essa oração. Amém? Queridos, 3 histórias muito conhecidas. Eu, na verdade, quando você recebe a notícia, sempre, se você um dia recebeu a notícia, você precisa de levar uma palavra amanhã no seu serviço para 2 pessoas. É a mesma coisa de falar, você precisa de pregar no domingo à noite. Por quê? O que falar? Deus, me ilumina, me ajuda aí. Qual a palavra levar? Isso é muito comum e você tem que colocar diante de Deus. E quando o pastor me pediu para que eu pudesse falar hoje, eu não tive muito essa dúvida, graças a Deus. Porque essa palavra que eu vou falar hoje, um dia o Senhor me deu. Pela segunda vez, Deus fez isso comigo. Essa é a segunda palavra que um dia eu tive diante de Deus, uma palavra, não sei como, na minha mente, de que essa palavra eu quero que você fala para toda a igreja. E como assim, pastor? Não sei. Isso faz quase um ano. Então, quando o pastor falou, eu falei, é essa, não tem nem que ficar pensando muito. E, na verdade, essa palavra, ela tem uma inspiração, e depois eu vou falar com os irmãos. Mas ela é sobre essas 3 histórias, e eu não vou fazer aqui 3 pregações, até porque cada um desses episódios, que aconteceram quando Jesus esteve aqui conosco, no seu ministério curto, 3 anos, mas que aconteceram coisas incríveis. Essas 3 histórias foram algumas das mais interessantes, dentre algumas outras. As 2 primeiras, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos, todos falam dela. E por isso elas são tão conhecidas. E a de Zaqueu, apenas Lucas conta essa história. Mas talvez pela peculiaridade, ser um rapaz pequeno, rico, que subiu numa árvore, e Jesus foi, e não tem nenhum departamento infantil que não conte essa história é uma das mais conhecidas também, da trajetória de Jesus. E você, com certeza, se você tem mais que 3 semanas de igreja, você já ouviu alguma coisa sobre essas 3 histórias. Elas são muito ricas. Cada história dessa daria uma pregação com 10, 15, 20 pontos, muito legais. Mas, pastor, você está falando tudo isso, você escolhe 3 histórias tão ricas para uma mensagem no domingo, e eu ainda quero ver o finalzinho do Fantástico. Me ajuda aí. Fica tranquilo, meu irmão. Com essas 3 palavras, elas têm algo que nos ensinam. E costurando em cima das 3, eu quero trazer alguma coisa da parte de Deus nessa noite, algumas lições para a minha e para a sua vida. E é interessante notar que aqui nós vemos 3 necessidades. 3 pessoas que Jesus teve contato, que Jesus passou por perto, e cada uma tinha a sua necessidade. Na primeira história, que é do cego, o cego Bartimeu, qual que era a necessidade desse homem? Visão. Ele queria ter a sua visão recobrada. E, aliás, fala que ele tornou a ver
Ou seja, ele já tinha tido visão algum dia e perdeu. E a necessidade dele naquele momento era visão. Ele queria voltar a ver. E a segunda, a mulher do fluxo de sangue, ou a mulher hemorrágica, eu não sei como você chama essa mulher, mas essa mulher, ela tinha uma necessidade. Qual que era? Estancar o mal. Ela vinha sendo acometida de um mal que fazia muito mal, que era um mal que tirava a vida dela. Ela ia perdendo literalmente, quem perde sangue vai perdendo vida. E ela precisava que esse mal fosse estancado, que esse mal parasse. Essa era a necessidade da segunda personagem, ou do segundo personagem dessas três histórias. E a terceira história é o conhecido Zaqueu, o publicano. E o publicano, ele tinha uma necessidade, ele queria ser rico. Como assim? Ele não era rico? Não. Ele queria ser rico do que é verdadeiramente importante. Ele queria ser rico de paz, ele queria ser rico de alegria, ele queria ser rico de bons amigos, ele queria ser rico de caráter, ele queria ser rico de honestidade, ele queria a verdadeira riqueza que presta para alguma coisa. Ele tinha a riqueza, vamos dizer, falsa, mas ele tinha esse desejo de ser verdadeiramente rico. E às vezes, meus irmãos, eu e você não somos diferentes, ou somos parecidos com alguns desses três personagens. Sabe, às vezes, em algum momento da vida, a gente tem uma necessidade parecida com esses três, e talvez seja até a necessidade realmente física. Você precisa de uma cura física, como a mulher teve e como o cego teve. Mas eu não queria me ater muito na parte física nessa noite. Eu queria pensar um pouquinho, quantas vezes nós precisamos de visão, mas uma visão de negócio, quem sabe uma visão sentimental, quem sabe uma visão espiritual, uma visão que Deus te dê clareza, qual caminho tomar. Eu compro isso aqui, eu compro isso aqui, eu vendo esse carro, eu troco de casa, sabe? Eu vou para essa empresa. Esse tipo de visão, muitos de nós temos essa necessidade. Tem pessoas que clamam, precisando de uma visão, como esse camarada precisava. E muitas vezes você nem acha que você vai receber essa visão de Deus, e aí está o erro. Porque Deus, o mesmo que dá a visão, como deu a esse cego, é o que nos dá a visão de negócio, é o que nos dá a visão sentimental. Se é para casar com essa pessoa, se é para terminar esse namoro, se não é, é Deus que dá essa visão. E uma visão espiritual aberta. Oh, meu Deus, quantas vezes nós precisamos de enxergar se uma situação é de Deus ou não é de Deus. Se essa pessoa é de Deus ou não é de Deus. Se esse negócio, Deus está no meio, ou se é o diabo que está por trás. Muitas vezes, eu e você precisamos desse tipo de visão. Outras vezes, quem sabe a gente precisa de estancar um mal. Como essa mulher, muitas vezes, eu e você, a nossa necessidade é que algo que nos faz mal, algo que é maligno, algo que nos faz perder a vida, pare. E não para. Às vezes é 1 ano, às vezes é 2 anos, às vezes é 12 anos, e você vem perdendo sua vida com alguma coisa que te faz perder a vida verdadeira, e você anda talvez anêmica, porque está perdendo vida, e vem perdendo vida, e de você às vezes até de vez em quando toma umas vitaminas. O que é a vitamina? Dá aquela ida na igreja, né? Participa de um negócio aqui, outro ali, eu chamo isso de vitaminas, mas para quem está perdendo sangue, meu irmão, não adianta, você tem que estancar aonde o mal está saindo, onde o mal está entrando, né? E a vida está saindo, quem sabe, nessa noite, você veio aqui só para ouvir de Deus, que tem algo na sua vida, que precisa ser estancado nessa noite, que precisa de parar, chega, já deu, já perdi muita coisa, já perdi muitos bens, já perdi muitos amigos, já perdi alguma coisa, por causa disso, algo que é mal, que não é de Deus. Quem sabe a sua necessidade é isso, estancar o mal, algo que está fazendo você perder vida, ou quem sabe, alguns aqui, ou muitos, possam ter uma necessidade nessa noite, que é a necessidade de ser rico do que é importante. Deus tem te dado, você às vezes tem conseguido com seus próprios esforços, o vil metal, a riqueza, a grana,
o bom carro, a boa casa. Ah, mas isso não está te fazendo bem. Não tem mal nenhum nisso. Isso não é pecado. Mas se isso não vier acompanhado da verdadeira riqueza, que é ter paz no coração, que é ter amor, que é ter compaixão, que é ter honestidade, não vale nada. Isso é riqueza falsa, meus irmãos. É riqueza que só dá dor de cabeça. É riqueza que não leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, leva para o hospital no final da vida. Quem sabe, muitos aqui, ou alguém aqui nessa noite, pode estar precisando de ser rico do que é importante. Do que é importante para Deus, principalmente. Do que é importante para o reino de Deus na terra. Amém, meus irmãos? E aí temos aqui 3 atitudes. 3 atitudes diferentes para essas 3 necessidades. E a primeira atitude é a atitude do cego. A palavra nos diz, lá no versículo 46 de Marcos, que numerosa multidão estava do lado de Jesus. Havia uma multidão, meus irmãos. E aí esse camarada, esse cego Bartimeu, o que ele faz? Ele grita forte. A atitude do cego foi o quê? Gritar. Gritar e gritar forte. Até porque eu imagino que ele não estava entendendo nada, né? Se você fechar os olhos e imaginar uma confusão de pessoas passando perto de você, e você precisa desesperadamente que quem está no meio da multidão te ouça, que altura que você vai gritar? Você não sabe se a pessoa está aqui, se ela está ali, se ela está lá. Meu amigo, é com que o pulmão aguentar. É a maior força que tiver. Eu imagino que foi o grito mais alto que esse cego deu na vida dele. Ele nunca tinha gritado daquele jeito. Por quê? A atitude dele, naquele momento, era gritar para chamar a atenção de Jesus. E a mulher? Qual foi a atitude da mulher? A palavra diz lá em Lucas 8:42 que havia uma multidão. Inclusive os discípulos falaram: Senhor, a multidão te aperta. E o que ela fez? Ela atravessou a multidão. Ela atravessou a multidão e chegou até Jesus. Ela não falou nada, ela não gritou, ela não fez nada, mas ela atravessou a multidão e chegou até Jesus. E o terceiro, o nosso amigo publicano, Zaqueu. A palavra de Deus diz que havia uma multidão. Lá no versículo 3 de Lucas 19, o que ele fez? Ele correu à frente e subiu em uma árvore para ver Jesus. Ele usou uma estratégia. Ele usou uma estratégia e chegou até Jesus. Meus irmãos, sempre haverá e sempre terá uma multidão que atrapalha você chegar até Jesus. Sempre tem algo que atrapalha o seu acesso, a sua intimidade, o seu tocar em Jesus. Sempre existe. E talvez essa multidão, ela pode se expressar, ela pode estar na sua vida de formas diferentes. Talvez essa multidão na vida de alguns são pessoas mesmo, pessoa de carne e osso, gente que não quer nada com Deus, gente que não ama Deus, gente que não gosta das coisas de Deus, gente que tem raiva de igreja, gente que não gosta de Bíblia, mas está do seu lado, entre você e seu Deus, entre você e Jesus. Às vezes essa multidão é de carne e osso mesmo, são familiares, infelizmente, que estão ali colados, estão próximos a você, são amigos de escola, amigos de empresa, de emprego. São pessoas de carne e osso, que muitas vezes, até enviadas pelo inimigo, estão do seu lado, só para fazer aquela barreira, aquela contenção entre você e seu Deus. Quem sabe essa multidão para outras pessoas é o mundo, as coisas do mundo, é a multidão que te atrapalha a chegar até Jesus. E olha que o mundo tem umas coisas boas, vamos ser sinceros, tem uns negócios bons, que atrapalham muito, coisas do mundo, coisas que vão ficar neste mundo, são deste mundo, nasceram neste mundo, ou foram criadas por este mundo, e que nos atrapalham, nos impedem, nos faz uma barreira, para termos acesso direto ao nosso Pai, coisas que nos atraem, coisas boas, sabe? Quem sabe um esporte muito legal, que te chama tanta atenção, mas é desse mundo. E se aquilo te chama mais atenção do que seu Deus, olha a barreira aí, olha a multidão. Qualquer coisa, meu irmão, qualquer coisa, minha irmã, que te chama mais atenção
em algum minuto da sua vida, mais do que seu Deus, pode ser um ídolo. E ídolo, ele coloca-se no lugar entre você e seu Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado. A gente critica muitas vezes os religiosos que têm ídolos e fazem oração para ídolo. Ah, quantas vezes nós, os chamados evangélicos, não temos ídolos aqui, carregamos ídolos muito maiores. Sabe, temos coisas que nos tiram, muda a nossa agenda, muda a nossa vida, troca qualquer tipo de prioridade por causa daquilo. E eu não vou ficar aqui listando coisas, você sabe muito bem, aquilo que faz você mudar a sua agenda, aquilo que faz você trocar a sua agenda, isso é a sua multidão, é coisa deste mundo, mas infelizmente, faz uma barreira, um bloqueio, para você ter uma intimidade, para estar pertinho do Senhor Jesus. E para muitos, também essa multidão, ela pode ser o próprio diabo e os seus seguidores. O diabo, ele usa de estratégias, ele usa de artimanha. O pastor gosta muito de falar isso. Ele é mau, mas não é bobo. Ele sabe aquilo que ele pode colocar entre você e seu Deus. E muitas vezes, ele usa de alguma coisa que não é exatamente aquilo que você acha que é uma artimanha do inimigo. Artimanha é isso, algo que parece que é legal, que é bacana, que é legal, que não faz mal nenhum, que não tem nada a ver, que todo mundo faz, e que está na moda, e que isso e aquilo, e é do diabo. É só para fazer essa barreira, esse bloqueio. Você anda assim, vai caminhando, mas não chega muito perto de Jesus, não. Deixa esse negócio aqui entre a gente, né? Entre você e Jesus. É assim que o inimigo muitas vezes faz. Ele usa de estratégias, e com cada um ele conhece a melhor estratégia, para poder te manter longe do Senhor Jesus, para te manter não totalmente colado, a ponto de você poder tocá-lo. Você está sempre na periferia, Existe sempre, e sempre existirá, uma multidão para atrapalhar chegarmos mais perto de Jesus. E aí, como eles tiveram 3 atitudes, nós precisamos também de ter algumas atitudes, copiando os nossos personagens aqui. E a primeira atitude que eu vejo, que foi a atitude do cego, nós também, tem hora que temos que gritar, meus irmãos. Tem hora que é hora de gritar. Ah, por mais que você seja tímido, por mais que você foi educado, não levanta a voz. Mulher não deve passar dos tantos decibéis, você tem que ser polido e tal. Tem hora que é hora de gritar, é gritar, socorro, socorro, me ajuda. Não dá. Aqui na igreja nossas bolas de cristal ainda estão estragadas. De vez em quando a pessoa chega e fala, vocês estão sabendo que não sei quem, não está tendo nem nada dentro de casa para comer? Ela falou com quem? Fiquei sabendo pela boca de um vizinho, né? Meu irmão, abre essa boca. Eu tenho uma necessidade. Fala, pede. Esse cego nos dá esse exemplo. Tem hora que é hora de gritar sim. É hora de pedir, é hora de expor. E gritar hoje, você sabe o que é o gritar hoje? 2017, fora desse contexto aqui, que o contexto da época aqui, era um contexto de Jesus do lado. Jesus passando em carne e osso. E você gritava e ele ouvia, ele parava e voltava. Hoje o nosso contexto chama-se oração. É clamar até que, sabe, o clamor nosso hoje é o gritar. E eu vejo o gritar como aquela oração diferenciada, como estratégia de oração. Quem sabe a oração com um jejum, olha que grito. Quem sabe a oração com um propósito, olha que grito legal. Quem sabe alguma fórmula. Sabe, a oração, ela sempre moveu os grandes avivamentos que houve pelo mundo. A oração sempre moveu os homens de Deus. Davi fala muitas vezes, na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me acudiu. Sabe, cada homem de Deus que você for analisando, tem um momento do clamor. Tem um momento que ele abriu a boca, tem um momento que ele falou, tem um momento que ele externou para Deus, ele gritou de alguma forma. Quando o salmista diz assim, enquanto eu calei meu coração, meus ossos fizeram o quê?
foram ressecando, foi ficando como um gemido terrível, até que eu clamei. Meu amor, o clamor muitas vezes é a chave que desata a bênção. A oração tem esse poder. A oração, ela tem o poder de mudar uma comunidade, como tem o poder de mudar uma vida. A oração, meus irmãos. Quando você começa a ler histórias de grandes homens de Deus, não tem como, invariavelmente, você chega no ponto da oração. Homens que oravam 4 horas por dia, 5 horas por dia. Tem um bispo holandês que ele tem uma frase muito legal: nunca confie num líder religioso se ele tiver menos que 4 horas de oração por dia. O cara era maldoso. Fala-se de Lutero, mas há controvérsias, né? Que Lutero orava sempre 2 horas por dia. Começava às 4 da manhã. E quando a agenda dele estava muito cheia, que ele ia ter muitos afazeres, aí ele tinha que reduzir. Não, ele dobrava. Ele orava 4. A controvérsia é que alguns falam que ele orava mais 1 hora. Não sei, mas ele dobrava. Meus irmãos, vida de oração muda tudo. Muda uma igreja, muda uma família, muda uma empresa e muda uma vida. Porque a oração é esse grito que Deus escuta. É esse grito que para Deus, que para os céus. Spurgeon, um grande pregador do século XIX, ele tem uma característica tremenda da oração também na vida dele. E certas vezes, era muito comum os seminaristas daquela época irem até a igreja de Spurgeon, lá em Londres, para ouvir ele pregar. Aliás, ele ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, de tão bem que o cara pregava. E muitas vezes os seminaristas faziam isso. E uma vez chegou uma turma de seminaristas e chegaram mais cedo. O culto era não sei que hora, eles chegaram um bom tempo antes, 1h30 antes do tempo. E Spurgeon ficou sabendo que eram os seminaristas que tinham chegado lá fora. E ele foi lá recebê-los. E ele começou a bater um papo, e de repente ele falou assim: eu queria que vocês conhecessem o nosso sistema de aquecimento aqui da nossa igreja. Por quê? Na Inglaterra, muito frio, as igrejas tinham que ter um sistema de aquecimento muito possante. E uma igreja grande, para aquela época, mais complicada ainda. Isso era nos idos de 1860. E aí, os alunos olharam para a cara do outro: viemos aqui ver o homem pregar. Ele vem querer mostrar sistema de aquecimento da igreja, e o pior é que era no verão, estava meio calor. Mas, para não contrariar, né, o senhor Charles Spurgeon, eles foram atrás, vamos lá ver. Abre uma portinha aqui, abre uma portinha ali. Eles foram entrando, de repente eles se depararam com um salão. E no salão tinha quase 700 pessoas orando. Senhor, abençoa cada visitante que vem nesse culto. Senhor, abençoa o pregador dessa noite. E Senhor e tal, e Senhor e tal, e tal. Ele parou, virou para os alunos e falou assim: esse é o sistema de aquecimento dos nossos cultos, mais poderoso que existe. Esse é o sistema de aquecimento. A oração é o ministério, Rosinha, de vocês, que é o sistema de aquecimento desse lugar. E Moody, que era contemporâneo de Spurgeon, cá nos Estados Unidos, em Chicago, ele quis conhecer esse homem. Eu falei: eu tenho que ver como é que esse homem prega, eu tenho que ver como é que é o culto desse homem. E ele andou 4.000 milhas e foi parar lá em Londres para assistir um culto de Spurgeon. E quando ele saiu do culto, ele disse o seguinte: o que mais me impressionou neste culto não foi os louvores, até mesmo que eu nunca tenha visto um louvor congregacional tão lindo na minha vida. O que me impressionou não foi a pregação de Spurgeon, mas apesar que foi uma das mais excelentes que eu já ouvi na minha vida, o que mais me impressionou foi quando Spurgeon orou, porque parecia que o céu se abriu e o poder do céu desceu sobre aquela igreja. Meus irmãos, a oração e oração é o que move esse mundo, é o que move os céus. E quem sabe, meus irmãos, tem hora que é hora de gritar, é hora de clamar, sabe? E o interessante, que esse cego, o Bartimeu, vocês notaram, não sei se você já notou isso, eu estava relendo esse texto, que ele não gritou ninguém que poderia lhe ajudar. Ele não gritou: ô Pedro, ô João, ô Bartolomeu, algum dos discípulos, me ajuda aqui, me leva até Jesus.
Jesus, filho de Davi. Jesus, Jesus. Ah, meu irmão, se você pode ir direto ao Pai, para que ficar gritando para outro? Para que ficar pedindo para A, B e C? Para quê? Se você tem livre acesso ao Pai, grite ao Pai, fale com o Pai, chame ao Pai, Ele te conhece, Ele te ouve. Assim como Ele ouve o maior dos pregadores, Ele ouve você lá no seu cantinho, no seu quarto, na sua cama. Ah, meus irmãos, gritar pode ser uma atitude para a qual Deus vai parar tudo e vai atender às nossas necessidades, em nome de Jesus. Eu anotei aqui, se prepara, meu irmão. Se prepara, porque quando a gente começa a gritar, vai ter um monte de gente do seu lado, que se acha que tem mais visão que você, que não se acha cego, e que vai falar, para, chega, tá bom, para, 7 da manhã, você vai na oração, mas segunda-feira, 8 da noite também tem, e depois no negócio do meio-dia, você para orar, você para almoçar, para orar, você tem uma hora, para com isso, tá demais, tá muito, né, irmã Marlene? Só não houve uns para de vez em quando, não? Não, né, graças a Deus. Cuidado, meus irmãos, vai ter gente que se acha com a visão muito boa, que pode pedir para você parar de gritar, mas não para não, porque o seu negócio é com Deus, não é com as pessoas. Tem hora que é hora de quê? De gritar, mas tem hora, meu irmão, que é hora de enfrentar. Aquela mulher, ela não quis gritar, ela não fez nada, literalmente ela caiu para dentro da multidão, e ela entrou no meio daquele povo, enfrentou aquilo que fazia, aquele cordão de isolamento que tinha entre ela e Jesus, ela enfrentou e chegou até Jesus. E aqui, vou te contar um negócio, essa mulher, que eu já ouvi tantas pregações sobre ela tem uma qualidade, que muitas vezes eu e você precisamos hoje em dia. Nós precisamos de ter coragem, sabe por quê? A atitude dela para a época, meus irmãos, foi subversiva demais da conta. Era uma mulher, para começar, mulher não era nem contada, mulher não podia falar em público, mulher era muito restrita, e ela não estava nem aí, ela entrou empurrando todo mundo, só que tinha um segundo problema maior ainda, ela era impura. Como, pastor, o senhor sabe que ela era impura? Uma mulher, naquela época, inclusive segundo a lei judaica, quando estava menstruada, ela tinha que ficar 7 dias, sem ninguém poder chegar perto, e nem ela chegar perto, não podia tocar, nem ser tocada, é uma impura, mulher, meu irmão, tem que ter muita coragem, ela enfrentou tudo isso, e foi não sei como, empurra daqui, empurra dali, eu acho que eu sei como, que a minha cabeça é criativa, tem aquele negócio daquele véuzinho, ela baixou aquele véu, meu amigo, e caiu para dentro, nem sabia se era homem, se era mulher, não é verdade, Wesley? Não tem como saber. Quando viu, ela estava ali do lado de Jesus, tocou nele, e aí parou a procissão. E dizem que foi uma emboleira, porque Jesus estava caminhando, ele parou, foi batendo todo mundo, e quem me tocou? Aí começou o pessoal daquela risadinha assim, quem tocou? Todo mundo te tocou, Senhor? Não, meu irmão, ela tocou de um jeito diferente, porque ela teve a ousadia de enfrentar todo mundo e chegar no objetivo dela, chegar até Jesus e tocar nele. E o Senhor vê quando tem algo diferente, quando tem algo além do normal, todo mundo ali acompanhando, vão lá, Jesus, devia ter os cantinhos, né, aqueles cânticozinhos de Jesus, ele, Jesus é Mazuê, e vai embora. Não, mas ela chegou diferente, ela chegou que ela tinha um propósito no coração dela, e ela sabia que quando ela tocasse Jesus, podia acontecer algo, podia. A fé dela dizia que ela teria algo curado em sua vida. O que é esse algo? Nada mais, nada menos que 12 anos de hemorragia. 12 anos de hemorragia. Ah, mulheres, vocês entendem esse texto mais do que qualquer homem. E olha que era numa época de usar pano, misericórdia. 12 anos, meus irmãos. Ah, essa mulher, eu acho que ela passava até um tanque de guerra. Podia ter uma multidão ali com os homens de metralhadora na mão, ela passava também. Porque ela sabia aonde ela queria chegar. Ela sabia. Às vezes, meus irmãos, para chegar perto de Jesus,
Nós precisamos enfrentar a multidão. Enfrentar. Tem hora que é hora de gritar, mas tem hora que é hora do enfrentamento. O que eu quero dizer com enfrentamento? Não sei, você que sabe. Você sabe o que você tem que enfrentar. O que tem coisa que já tem dias e dias, meses e meses, anos e anos, que você está calado. Alguém zombando da sua fé. Alguém criticando o seu Deus. Alguém falando mal da sua igreja, da sua fé. E quem sabe é a hora de enfrentar. Talvez é a hora de levantar a mãozinha, meus irmãos. Aqui não. Para com isso. Me respeita nesse lugar. Aqui tem um homem de Deus. Aqui tem uma mulher de Deus. Para com essa bobeira. Eu não quero mais ficar vendo esses videozinhos. Eu não quero mais esse tipo de palavreado. Eu não quero. É hora de enfrentar, meu irmão. Pastor, mas eu posso perder meu emprego. Que bênção. Se seu emprego tivesse se segurando, tiver agarrado nisso aí, está na hora de você perder esse emprego. Deus tem coisa muito melhor para você. Eu tenho certeza. Meus irmãos, o que está mais carente neste mundo, entre os empresários, se você pegar qualquer empresário aqui que tem 2 funcionários ou 3, e você perguntar para ele, o que você está precisando de achar num funcionário? Ele vai falar assim, alguém que tem um caráter, alguém que seja honesto, alguém que não se dobra por nada, alguém que tem uma posição definida e vai embora o resto da vida nessa posição. Isso aí não manda ninguém embora não, meu irmão. Se mandar é porque tem lugar melhor. Eu falo em nome de Jesus na sua vida. Eu já passei esse tipo de situação, lá atrás, há muitos anos atrás. Eu já peguei de chefe, eu atender o telefone na sala do chefe, e ele está do meu lado, e eu falar assim, você quer falar com fulano? Um minutinho só. Aí ele faz assim com o dedinho, fala assim, ele não pode falar com você agora não. Aí desliga o telefone, puxa vida, não custava falar que eu não estava? Eu falei, custava. Custava uma mentira. E não passaram-se mais do que 10 dias, a mesma cena, do mesmo jeito. O telefone toca, eu lembro direitinho. Era o contador da empresa, não era nada demais não. Mas ele não queria conversar com o contador aquela hora. Quando eu peguei o telefone, eu falei o nome do contador. Ei, fulano, tudo bem? Quando ele viu o nome do contador, ele deu um pulo para trás e saiu da sala. A sala estava aqui, ele saiu e fez assim, levantou as mãos. Eu falei, fulano de tal não está na sala agora não. Aprendeu, né? Mas como? Era simplesmente o diretor da empresa. Você não ficou com medo de ser mandado embora, de ser perseguido por uma atitude besta dessa? Uma bobeira dessa, pastor? Na época nem pastor era, isso tem tantos anos. Não, meus irmãos, eu não fiquei com medo. E eu vou te contar algo para honra e glória de Deus. Essa empresa, ela faliu depois de muito tempo. E ela veio lá de Minas aqui para o Espírito Santo. E quando estava no processo de falência, na última semana, era uma empresa que mandava os caminhões todos para a rua fazer entrega. E cada caminhão voltava com as entregas feitas, os cheques dos clientes, os dinheiros do cliente, tudo naquele pacote. E era coisa de quase milhões. Na última semana, o sistema foi travado pela Receita. E os caminhões não podiam digitar no sistema o chamado romaneio, aquele que volta da rua. Esse camarada do Pulim, ele me ligou de Belo Horizonte e falou assim, Rogério, faz favor para mim, dá para essa semana você ficar à noite lá na empresa, recebendo os caminhões e guardando numa sacola o que vier da rua, para depois você me entregar? Eu falei, mas por quê? Tem fulano de tal lá, o gerente, tem um fulano de tal lá, não sei quem. Eu não confio em ninguém para fazer esse serviço. Meus irmãos, tem hora que é hora de enfrentar. Se é uma mentira, enfrenta isso, vai ver onde que vai dar, paga para ver. Paga para ver, o Senhor te honra. O Senhor te honra. E por fim, tem hora que é hora de esperar. Zaqueu esperou. Zaqueu não gritou, Zaqueu não enfrentou, Zaqueu esperou. Esperou, mas como que foi essa espera de Zaqueu? Ele saiu fora da multidão, que atrapalhava ele chegar até Jesus. Ele saiu fora da multidão, ele saiu fora das pessoas do mundo que atrapalhavam, ele saiu fora das coisas do mundo que atrapalhavam, ele saiu fora do diabo e das artimanhas dele, e se colocou no caminho de Jesus. No caminho de Jesus. Para quando Jesus passasse, ele está ali. Meus irmãos, tem hora que é hora de sair fora, com uma estratégia santa de Deus. Sair fora das coisas que te impedem. Sair fora de pessoas que te impedem de chegar até Jesus. Sair fora deste mundo, de algumas coisas do mundo,
que te impedem, estão impedindo, está atrapalhando, está sendo um peso na sua vida, para você ter uma carreira linda ao lado de Jesus, para exercer o ministério que Deus te deu, tem hora que é hora de sair fora disso, mas não sai do caminho, não. Sai fora das coisas que atrapalham, as coisas que atrapalham, as pessoas que atrapalham, mas continua no caminho do Senhor Jesus, aonde Ele está passando, nas pegadas dEle, no lugar certo, para ser abençoado pelo Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, nós tivemos 3 resultados. Quando você toma alguma dessas atitudes, talvez de gritar, talvez de enfrentar, ou talvez de esperar a hora certa, sempre tem também algum resultado. O cego, lá em Marcos 10, no versículo 52, diz assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou e curou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. O cego, imediatamente, tornou a ver. A mulher, lá em Lucas 8, no versículo 44, diz assim: veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. A mulher, meus irmãos, imediatamente teve o sangue estancado, parou de perder a vida na hora. E Zaqueu, em Lucas 19, versículo 8, fala assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Resolvo, meu irmão, é ação imediata. Restituo é ação imediata. O que aconteceu com Zaqueu? Imediatamente ele teve o caráter transformado. Imediatamente ele encontrou com Jesus, recebeu Jesus, ficou pertinho de Jesus, venceu a multidão com a estratégia dele e teve o caráter transformado. Irmãos, quando temos uma necessidade e tomamos uma atitude em direção a Jesus, apesar da multidão que pode ter ao nosso redor, sempre teremos um resultado positivo. Sempre teremos um resultado positivo, meus irmãos. Resta-nos utilizar alguma dessas formas, alguma estratégia para chegarmos perto de Jesus, para estarmos do lado de Jesus. E imediatamente, como eu gosto dessa palavra, o imediatamente de Deus. Sabe, Deus pode usar de várias e várias formas para resolver a sua necessidade, para acabar com o seu problema, para estancar seu mal, para te dar uma visão nova, para te colocar e te fazer rico daquilo que é verdadeiramente importante. Deus pode usar de várias formas. Deus pode usar um processo. Deus pode usar pessoas. Eu não sei, Deus sabe. Mas eu sei. Essas 3 histórias e muitas outras das Escrituras, que existe também o imediatamente de Deus. O imediatamente de Deus. Deus pode sim na hora, como eu conheço casos, a gente conhece casos. Pessoas que tinham vícios de anos, e num dado momento, em oração, num culto como esse, em algum lugar, ele entrega a vida para Jesus, ele consegue tocar em Jesus, e acaba até o desejo, a vontade. Vocês conhecem também algumas histórias assim, pessoas que passam a sentir nojo do cigarro, no dia seguinte de se converter. É o imediatamente de Deus. Pessoas que não conseguem sentir o cheiro de uma cerveja, de uma cachaça, e doravante era viciado. Meu irmão, é o imediatamente de Deus. Deus pode fazer imediatamente. Cabe a nós chegarmos até Ele e pedirmos em oração, em clamor, em estratégia, confiando nesse imediatamente de Deus. E eu quero partir para a conclusão, e nós vamos ouvir um clipe, mas antes de ouvir essa mensagem, essa música, na verdade, e eu vou explicar. Quando eu estava orando sobre essa palavra, o Senhor me deu uma direção, e eu vou seguir, porque eu não sei fazer de outra forma. Essa mensagem não falou de cura física. Eu fiz questão de focar na visão, outro tipo de visão, estancar o mal. Mas essa história são 2 de muitas, que Jesus, quando esteve no nosso meio, Ele curou.
como ele curou várias e várias. A palavra de Deus diz que existiam ocasiões que as pessoas todas, você entendeu? Todas que se achegavam a Jesus eram curadas. E eu, para mim, por que isso acontecia? Eu tenho muito dentro de mim que esse é o modelo de reino de Deus. Jesus estava aqui implantando, mostrando como que é o reino de Deus. No reino de Deus não tem doença. Chegou perto de Jesus, a doença some. E aí, meus irmãos, nós temos a arma que eu acabei de falar num dos tópicos aqui, a oração. A oração. Eu quero, antes de terminar essa mensagem, orar para curas nessa noite. Cura física. E não é cura de quem está lá nos Estados Unidos, que é um conhecido seu, não. É se você está nesse momento, Deus te trouxe aqui, e tem alguma coisa na sua vida precisando da intervenção de Deus, da intervenção milagrosa de Deus. Quem sabe é alguma coisa que precisa ser parado. Eu não sei. Eu sei é que eu sei orar, só isso. E eu sei que Deus é o Deus do imediatamente. E eu sei que como eu vou explicar isso aqui para não ser mal entendido? Vamos lá. Uma vez eu fui em Israel, graças a Deus. E a caravana que eu fui a Israel, ela era muito animada, num sentido assim, sabe? Vocês vão entender. E quando eles foram entrando em Jerusalém, alguém pegou o microfone e falou assim: ore ao Senhor, porque esse lugar, os céus são abertos para ouvir a voz de Deus. E aquilo me fez um mal, porque eu sei, eu creio, eu vivo, que o Senhor ouve a minha oração no meu quarto, Ele ouve em qualquer lugar. E assim como nessa igreja, que é casa de oração, que é lugar onde Deus nos chamou para estar, e nós já vimos muitas coisas acontecendo neste lugar. As reuniões de oração estão aí para dizer isso, né, pastor? E eu, quando eu estava falando essa palavra, Deus me trouxe à mente, e a gente tem que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E há uns anos atrás, há muito tempo, o pastor Enoque está nessa reunião. Pastor Enoque, servo de Deus. Pastor Enoque, não sei se você lembra não, que ele é mais velho que eu. Nós tínhamos um culto, toda sexta-feira, aqui embaixo. Chamava Farol do Empreendedor, olha que nome chique. Era para empresário e tal. E eu participava junto com o pastor Enoque deste culto, o ajudando. E naquela época me deu um negócio chamado labirintite. E estava complicado, que eu fechava o olho, até para fazer oração eu tinha que ficar assim. Era fechar o olho, eu caía, se não me engano, eu caía sempre para a direita. Labirintite tem esse negócio de puxar. E aquilo foi me incomodando, eu nunca tinha tido aquilo. Quando eu abaixava e levantava, Deus me livre. Aí eu fui na doutora Josane, numa sexta-feira à tarde. Eu saí do meu serviço mais cedo, passei na Josane, ela fez aqui esse teste, que é maravilhoso o teste, se você nunca fez, te aconselho, melhor coisa do mundo, joga um líquido dentro do seu ouvido, se você não tinha nada, você passa a ter naquela hora, que o negócio, banana tudo, e Deus me livre e tal. Conclusão, fez o teste. Ela falou assim: você tem labirintite. Eu falei: pois não, me dá a receita, qual o remédio que eu tomo para acabar com esse negócio? Ela: labirintite não cura, labirintite você controla. Eu falei: meu Deus, tem disso? Ok, vim embora, vim para o culto, direto, do consultório para o culto. Quando acabou o culto, no final, a gente às vezes fazia uma roda ali, no final, e eu pedi a palavra, não sei se o pastor vai lembrar: pastor, eu tive um diagnóstico agora que eu tenho labirintite, eu queria que os irmãos orassem por minha vida, colocar diante de Deus. E eu me ajoelhei ali no meio daquela rodinha, e ali nós oramos a Deus. E dali eu levantei dali. E dali isso deve ter o quê? 10 anos, pastor Enoque? Mais ou menos. Nunca mais me deu esse negócio de ficar zonzo, de puxar para um lado, de tal. Isso é o quê, meu irmão? Isso é o Deus do imediatamente. Deus pode fazer imediatamente. Oh Deus, eu olhei para ali e lembrei. Quando há 10, 12 anos atrás, eu sentado, onde está essa pessoa de vermelho ali? Né? Estava eu, a Lu, minha esposa, pastora Lu hoje, e a Camila, que não está aqui, está lá no Kids trabalhando, que hoje tem 18 anos. A Camila devia ter seus 7, 8 anos de idade. E nós estávamos sentados ali, começou o culto. Primeira música do louvor, glória a Deus, todo mundo de pé. De repente a Camila cutuca assim, eu abaixo, chego no ouvido dela, falo: pai, minha barriga está doendo muito, está doendo. Aí eu: ô filha, senta aí um pouquinho, senta aí que já passa. Aí ela sentou e eu comecei de novo. Eu não lembro o cântico que era, e me deu um negócio, eu falei: senta aí? Como assim, né, Gilmar? Eu abaixei, botei a mão na barriguinha dela: Senhor, em nome de Jesus, tira essa dor agora, e e levantei e continuei o louvor. Antes de acabar a terceira música, ela cutucou, falou: pai, acabou.
Meus irmãos, você tem que orar. Você tem que pedir a Deus. A parte de Deus é com Ele. A nossa é colocar em oração, é gritar, é clamar em nome de Jesus. Você pode fechar seus olhos? Oh Deus. Se você hoje precisa de alguma coisa de Deus, e você crê no seu coração que Deus pode sim, nessa noite, te livrar do mal, e te trazer a cura nessa noite, eu quero que você ore ao seu Deus aí agora, em nome de Jesus. Peça a Ele como aquele cego. Eu não sei o que é, eu não sei se você tem dor nos ossos, eu não sei se é seu estômago, eu não sei se você tem enxaquecas terríveis, eu não sei o que é, se é fibromialgia, se é labirintite, eu não sei, se é câncer, meu irmão, se é AIDS, eu não sei. Você sabe, Deus sabe. Oh Pai, oh Deus, oh Deus, Tu podes, Pai, Tu podes, Deus, Tu podes, Deus, Pai, oh Jesus, Pai, oh Deus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão da gente. Oh Pai, é teu povo agora, Pai, que te clama e te pede especificamente, Deus, para a tua honra e para a tua glória, Pai, nessa noite, o Senhor pode sim estancar o mal, Pai. O Senhor pode, Deus, curar, consertar, revigorar, Deus, extirpar alguma coisa, algum nódulo, algum câncer, alguma coisa, o Senhor pode, Deus. Nós cremos nisso, Pai, e te pedimos, em nome de Jesus, vem, Pai, com poder e glória nessa noite, e faça a tua obra no nosso meio, em nome de Jesus é que te pedimos, amém, e amém, amém, meu irmão, recebe a sua bênção, em nome de Jesus.